A graça e a paz do Senhor Jesus. Meus queridos, hoje vamos falar sobre o deserto dentro de casa. Muita gente quer saber sobre isso, muita gente está passando sobre isso, sobre o deserto dentro de casa e quer saber como se comportar. Irmãos, a grande questão é, muitos de nós, e eu poderia dizer até todos nós, passamos pelo deserto dentro de casa. A questão é que a gente não entendia. Nós sabemos o conceito de deserto hoje, não entendíamos que já estávamos dentro de casa no deserto. E hoje eu vou falar sobre isso, sobre aquelas pessoas que já têm consciência que estão no deserto, estão passando dentro de casa, estão sofrendo repúdio e como se comportar. Baseado em muitas experiências que nós já vimos, né, tivemos, em base à nossa própria experiência e na palavra do Senhor. Irmãos, nós vemos algumas pessoas que passavam o deserto dentro de casa. Umas com sem repúdio, mas com afronta, outras com repúdio. Vamos dizer para vocês, por exemplo, o caso de Ana e Penina. Eucana amava Ana, né, mas ele acabava machucando ela por ter uma concubina, Penina. E por ter ela e Penina ter filhos, Ana sofria muito com isso. E como Ana se comportou nessa situação? Ana buscou ao Senhor, Ana orou, Ana fez sacrifício, Ana jejuou e clamou a Deus, quebrantando-se no coração dele, né, diante dele, quebrantando seu coração diante dele, e não afrontando Eucana. Por mais que Eucana, quando falava com ela, ela dizia qual era a dor, e ele dizia, olha, eu por acaso não sou melhor do que 10 filhos? Aí você pode dizer, ai, irmão, mas ela não sofria repúdio dele, mas ela era constantemente afrontada pela figura de Penina. Vemos também o caso de José, José do Egito, né? Nosso irmão José. José estava em casa e ele sofria repúdio por parte dos seus irmãos por conta da figura que ele tinha, por conta do amor que o pai nutria por ele. E ele passava por esse processo de repúdio também, de muita retaliação. E ele passou isso também quando chegou na casa de Potifar, devido à esposa de Potifar, né? A Patifa, querer algo com ele e ele rejeitar e ela acabou causando danos a ele. Mas ele se manteve fiel, manteve-se buscando ao Senhor e passou por todo esse processo. E nós vemos que existiu figuras que passaram por isso de uma forma ou de outra, como Davi também passou no meio dos seus irmãos. Um repúdio, uma perseguição, uma afronta. Irmão, isso não tem nada a ver com minha história, tem, irmãos? Porque nós só levamos em conta agora a rejeição, né, afetiva. Mas não é só uma rejeição afetiva. No momento, eles rejeitam tudo em relação a nós. Eles rejeitam nossos sentimentos, nossa postura, nossa vida, nossa conduta. Então, nós temos que ver como um quadro geral. Não se apegar só à questão afetiva, porque se nós nos apegarmos só à questão afetiva, nós vamos estar só dependente emocional e não crescemos como um todo. Não crescemos num ambiente, num âmbito espiritual, que é o que Deus quer de nossas vidas. Então, como nós devemos lidar com o repúdio dentro de casa, no deserto dentro de casa? Primeiro, vamos entender o que diz Gálatas, capítulo 5. Ele fala do 19 ao 24 sobre uma questão que nós tínhamos antes do deserto e agora no deserto, certo? Uma questão comportamental e espiritual. Ele diz o seguinte, 19. Ora, as obras da carne são manifestas e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que o que as pratica não hão de herdar o reino de Deus. Aqui, nessa primeira parte, ele fala sobre obras da carne, sobre nós lidarmos com nossa carne, nosso comportamento referente à nossa carne. E quantos de nós, dentro de casa, né, antes de sair, tínhamos esse comportamento de ira, de contenda, rivalidade, nós não conseguimos nos comportar. E muitos até tinham coisas como feitiçaria, né, lascívia, impureza, adultério. Muitos de nós praticamos isso. E Deus vem, através do deserto, nos purificar e nos tratar dessas coisas. Então,
nós passamos para um segundo estágio quando conhecemos a Deus. Pois no processo de deserto nós passamos a conhecer a Deus, como já disse. Antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu te conheço face a face. Como aconteceu na saída do povo do Egito. Eles já não lembravam mais como era Deus, quem era Deus, não tinham experiências com Deus. Eles oravam, clamavam porque tinha passado aquilo de geração em geração, mas precisavam de uma experiência íntima com Deus, e foi através do processo da saída do Egito que eles conheceram a Deus. Então o que acontece? Nós passamos a ter o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é, versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fé, brandura, temperança, que é domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos ávidos na vanglória, provocando uns aos outros, invejando uns aos outros. Então, quando traçamos um paralelo entre obras da carne e fruto do Espírito, entendemos o que Deus quer de nós. Então, você está dentro de casa, no deserto em casa, por mais seja doloroso, acredite, o deserto fora de casa não é fácil. Eu tive a experiência de passar deserto dentro de casa e não entendia nada de deserto. Nem sabia o que era deserto, nem conhecia a referência, né? Não conhecia, não sabia o que era deserto. Então eu vivi uma vida miserável, sem entender. E culpava outros, culpava minha esposa, a quem tanto eu amava e não reconhecia que amava, nem entendia, porque minha vida estava envolta na minha ganância, no meu egoísmo, nos meus erros, na minha soberba. Então foi preciso que Deus me afastasse para me ensinar fora e da forma mais dura possível. Então quem tem o deserto dentro de casa, ele tem a experiência de mudar sua postura dentro de casa e mostrar quem é Deus na vida dele. A grande questão é que nós ficamos reclamando com o deserto dentro de casa, que é duro, por conta do nosso apego emocional, porque queremos ter a paz, queremos ter o comportamento do nosso cônjuge em relação a nós, onde não tem atrito, queremos ter o sexo, o carinho, queremos ter tudo, mas nós não transformamos nossas posturas, não mudamos. Então, quando nós entendemos tudo isso, nós temos uma postura diferente, que é o que devemos ter. Nós paramos com as obras da carne, com as rivalidades, com as contendas, com as porfias, com as discórdias, com o ódio, e passamos a demonstrar o fruto do Espírito. Nós costumamos dizer às pessoas o seguinte: o amor constrange. O amor de Cristo nos constrangeu. O amor de Deus por nossas vidas nos constrangeu, porque Ele nos amou de tal modo que deu seu Filho único para morrer por nós. Mas nós, como seres humanos falhos que somos, não queremos seguir o mesmo exemplo. Cristo diz: sede santo como eu sou santo. O Senhor fala lá em João: se minhas palavras estiverem em vós e vós estiverem em mim, tudo o que me pedires eu vos darei. Então, se você está tendo uma vida em Cristo, com Cristo, e as palavras de Cristo estão em você, as palavras da lei, você vai clamar por seu casamento e vai ter ele restaurado. Irmãos, entenda o seguinte: 1 Coríntios 7,14 diz que o marido crente santifica a esposa descrente e a esposa crente santifica o marido descrente. Como se dá essa santificação? Eu falo direto sobre isso. Ela se dá em dois âmbitos: comportamental e espiritual. Físico e espiritual, certo? No físico, pela parte comportamental, como você se comporta. Você está dentro de casa, com o seu cônjuge em casa. Aí seu cônjuge está aborrecido com você, está ali repudiando, sem falar com você. Como você deve ter uma postura diante disso? Você deve amar, você deve zelar, você deve cuidar. Para os homens, você deve ser o provedor, você deve amar, você deve cumprir com seus compromissos, você deve mudar a sua postura, em vez de ficar aborrecido, de cara feia no canto, sirva, ame. Ah, mas eu faço isso, ela me repudia. Não se importe com isso. Traga o melhor alimento, compre as coisas que ela gosta. Agora, sem aquele intuito de você tentar conquistar para ter sexo. Não, mas para mostrar para ela que ela é importante na sua vida e você reconheceu isso. Para as mulheres,
Trate seu marido com respeito, com amor, em submissão. Faça a comida que ele gosta. Trate ele bem. Não cobre nada. Ah, irmão, quer dizer que ele vai estar me repudiando, saindo para as farras e eu não vou cobrar? Use o que o Senhor te ensinou, o amor. Pois o Senhor vai tratar dele. Se você continuar com esses joguinhos psicológicos, não vai resolver nada. Pelo contrário, vai piorar. Mostre que você é uma pessoa diferente. Se você era um homem duro, rígido, ignorante, passa a ser um homem amável, atencioso com ela, com os filhos, com as coisas que ela gosta. Se ela reclamava de uma pintura, vá lá, conserta a pintura, faça uma pintura nova. Se ela reclamava do quintal que tinha uma sujeira, limpe. Se ela reclamava de um espelho que estava ruim, compre outro espelho. Preste serviços. Mostre seu amor através disso. Existe um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, leia. Entenda qual é a linguagem do amor da sua esposa e comece a falar desse jeito. Se teu marido gosta que chegar em casa, tomar um banho, sentar um pouco de frente à TV e você não perturbe, não faça isso, não perturbe. Faça a comida que ele gosta, deixe lá disponível. Ah, mas ele está me repudiando. Faça e não se incomode. Esteja com um sorriso no rosto, seja agradável. Porque a pior coisa do mundo, irmãos, é você ser desagradável. A pessoa está lá lhe repudiando, está aborrecido, e você é desagradável. Se eu tivesse entendido isso, meu irmão, se eu tivesse entendido isso, minha irmã, minha vida teria sido diferente. Eu não reclamo porque eu sei o que Deus está fazendo na minha vida. Mas eu estive dentro de casa, eu via minha esposa aborrecida, me repudiando, de cara feia, comigo. Só que qual era o problema? Minha postura. Era meu comportamento. Em vez de eu demonstrar amor por ela, de eu comprar os pão de queijo que ela gostava, certo? De tomar conta da casa, ajeitar as coisas da casa, eu ficava aborrecido do outro lado, de cara feia, todo magoadinho. E as coisas só pioraram. Porque ela me repudiava e eu acabava repudiando ela, achando que estava fazendo certo. As pessoas perguntam, como é o contato zero dentro de casa? Como é o deixar aí? Irmão, que história é essa de contato zero dentro de casa? Que história? Como é que tu vai ter contato zero? Por isso é que vocês sofrem, porque aprendem errado, deixar aí dentro de casa. Que conversa deixar aí dentro de casa? Me diga como é que você deixa aí dentro de casa? Irmão, se teu deserto está sendo dentro de casa, é porque Deus te quer aí, entenda isso. Nós temos que entender que nosso deserto é entregue completamente a Deus. É Deus quem decide, é Deus quem faz, é Deus que está fazendo. Deus quer nos tratar, nos transformar, nos curar, nos libertar. Por isso é que nós devemos meditar na palavra. Gálatas capítulo 5, do versículo 19 ao 26. Fala sobre o comportamento que nós tínhamos no mundo e o comportamento que devemos ter com Deus. As obras da carne, o fruto do Espírito. Irmão, sabe como é que você deixa aí dentro de casa? Deixa a pessoa viver. Trate ela bem, com amor, mas não cobre nada. Não peça nada, porque no momento não se deve fazer, pois não vai surtir efeito. Não vai surtir efeito. Pois não irá surtir efeito, então não cobre nada. Deixa a pessoa dormir na sala se quiser, deixa dormir na cama se quiser. Você que é homem, em vez de você dormir na cama e sua esposa quer dormir na cama, mas não quer dormir no quarto dormindo por sua causa, deixa ela dormir na cama, vá dormir no quarto do menino, na sala, e ore a Deus. Tenha atitude de amor. Se teu marido está saindo, deixa ele sair. Se ele volta e quer ficar em paz no canto, o modo que você tem de deixar aí é isso. É deixar ele passar a experiência dele. E o que é que você faz? Você ora e mostra a sua mudança de conduta. Mostra a sua mudança de conduta através do seu comportamento, através de suas atitudes, de sua atitude de amor. Pois quando você estiver amando de modo incondicional, estiver com um sorriso no rosto, estiver agradável, a pessoa começa a mudar em relação a isso. Eu falei um pouquinho antes sobre 2 modos de santificar. Santificação espiritual. Na medida em que você está orando, está jejuando, se consagrando e buscando a Deus, você também alcança ele espiritualmente, pois Malaquias 2,15 diz que Deus fez o homem e a mulher ligando em um só espírito. Lá diz, Deus tendo espírito sobrando, fez um só. Por que um só? Porque queria uma descendência santa. Deus ligou o homem e a mulher através do matrimônio em um só espírito. Né? Nós somos ligados. Não é que o mesmo espírito meu é o dele. Nós temos uma ligação espiritual. Ponto.
Então, na medida em que você se consagra, busca, jejua, você ora, você faz com que seu cônjuge também passe por essa atmosfera, gerando proteção na vida deles. É como eu digo, é como um antibiótico. Você toma um medicamento e ele também é alcançado. É como se sua mão direita estivesse infeccionada. E você toma medicamento para a mão direita, mas a mão esquerda também vai ser beneficiada com o medicamento. E como é a santificação comportamental? Se teu marido, tua esposa vê tua mudança dentro de casa, vê que você não é uma pessoa rixosa mais, que você é uma pessoa amável, que você está sorridente, que você está feliz, que você está servindo, você está atendendo, toda vez que eles procuram um motivo para brigar, você evita, você é carinhoso, atencioso, ele vai vendo sua mudança de comportamento e vê que realmente você é uma pessoa que está trilhando o caminho da santificação. Porque tem muito homem que se diz crente, eu sou crente, mas pressiona a mulher. Eu já tive casos desse tipo. O camarada buscando a Deus, mas pressionando a mulher, querendo obrigar ela a mudar para atender à vontade dele. Mulheres querendo expor a santidade dela na frente do marido, esfregar na cara dele, para ver se ele muda a postura dele. Então, irmãos, não é assim que tem que ser. Entenda que o deserto dentro de casa é o mesmo que fora de casa. A diferença é que ele está convivendo com você. Tem homens que dormem na cama com a mulher e não quer conversa com ela, não toca ela. Então como é que você faz? Você seja gentil, agradável, porque você é uma pessoa, muitas vezes, insuportável, você sabe disso. Então, na medida em que você muda, você toma um banho, veste uma roupa bonita, você se deita, você é agradável, e o camarada, de repente, sente um desejo de te procurar, e você cede a ele, você ama ele, você se entrega sem nhenhenhen, sem mimimi, a pessoa vê que tem uma mudança na sua vida e começa a trilhar o caminho da mudança. Entenda que nossos cônjuges estão sempre nos observando, querendo ver nossa mudança de postura. E nós nos sentimos as vítimas, os agredidos, sabe, os sofredores, porque nos ensinam isso, e isso é uma mentira. Nós temos tanta culpa quanto eles. Aí ficamos medindo, é porque é 50%, 50%, é porque é mais culpa dele, é porque é mais culpa. Não importa. O que importa é que nós erramos e agora devemos consertar. Então devemos ter uma postura cristã, pois nos professamos cristãos. Devemos ter uma atitude de mudança, pois queremos mudança e professamos querer mudança. Então, independente do teu processo, seja dentro de casa ou fora de casa, mude sua vida, seja transformado, restaurado e curado. Busque sua cura, porque quando você for curado, você vai conseguir passar essa cura para ele ou para ela. Agora, a grande questão é que nós continuamos doídos, feridos, machucados, e pessoas feridas ferem. Pessoas curadas curam. Quando você está curado, suas questões estão resolvidas com Deus, você ama seu marido, sua esposa incondicionalmente, independente do que ele está fazendo. Não faça nada esperando um retorno. Eu só posso amar e tratar bem se ele me amar e me tratar bem. Não é assim, a Bíblia não ensina isso. Não me importa o que os coach, o que os especialistas do deserto dizem. O que importa é o que a palavra fala. A palavra diz que nós devemos amar, seguir os passos de Jesus, sem pedir nada em troca. Se te pedirem a túnica, dá também a capa. Se te pedirem para andar 1 milha, anda 2. Se baterem numa face, dá também a outra. O que Cristo diz é, tem uma postura e uma atitude diferente. Então, como passar o deserto dentro de casa? Como deixar ir dentro de casa? Né? Não existe deixar ir dentro de casa. Mas o que você pode fazer, o que é próximo do deixar ir, é deixar a pessoa viver sem cobrança. E mostre sua postura. Entenda que você está no deserto para ser transformado. Então você quem tem que ter uma atitude de postura diferente. Então, o deserto dentro de casa, para você que está dentro de casa, é ame incondicionalmente, seja curado, restaurado, mostre mudança de atitude nas suas posturas, na sua santificação real, e teu cônjuge vai começar a ver, vai começar a retroceder. Sem cobrar, sem tentar ficar seduzindo a pessoa, sem ficar se esfregando nela, tentando conseguir dela através do apelo sexual. Mas que aquilo seja autêntico. E quando houver a opção de ter contato sexual, que seja verdadeiro de sua parte, sem medo, sem tabus. Amém? Espero que tenham entendido. Se
for necessário, vocês deixem no comentário se foi esclarecedor para vocês. Porque se precisarem ouvir mais sobre esse assunto, eu vou fazer outro vídeo ou outros falando sobre o deserto dentro de casa. De acordo com o que vocês derem o feedback de vocês. Por isso eu peço que compartilhem o vídeo, que façam comentários, que deem seu like, certo? E você que está assistindo pela primeira vez, irmão, não custa nada. Se inscreva aí, nos ajuda para que a gente possa divulgar mais o canal. Tem tanta gente sofrendo no deserto, precisando dessa ajuda. Se você acha que o meu conteúdo, nosso conteúdo é relevante, nos ajude. É o que eu peço. Amém? Que o Senhor Jesus conceda o desejo do teu coração. Que o Senhor Jesus abençoe tua vida, te conceda graça, te restaure, te cure e que tua vida seja plena. Que venha a restauração da tua família, do teu casamento, do teu esposo, da tua esposa, em nome de Jesus. Amém.